Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Que satisfação e que privilégio estarmos juntos novamente. Mais uma segunda-feira, mais um dia, mais uma vez, reunidos na presença do Senhor e para a glória de Deus, buscando através da sua palavra ensinamentos que nos tragam direção. Queridos, é incrível como a palavra de Deus é rica, poderosa, eficaz e ela nos traz respostas. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, há momentos em que nós estamos precisando de uma palavra. E eu vejo muitas pessoas procurando palavras nos homens. No entanto, é desnecessário. Porque a Bíblia Sagrada está recheada, repleta de palavra de Deus para você e para mim. Você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos buscar palavras nos homens. A Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Eu preciso entender que a palavra de Deus é suficiente para mim. Eu preciso entender que a palavra de Deus é suficiente para você. Não há necessidade de mais nada. Não há necessidade de mais nada. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro as respostas que eu preciso. Qualquer um que buscar na palavra de Deus encontrará as respostas que o seu coração necessita. Não é necessário buscar nos homens, não é necessário buscar fora. Porque a palavra de Deus é suficiente para o meu coração. A palavra de Deus é suficiente para a minha alma. O salmista, ele diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não há necessidade de mais nada para não pecar, exceto a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus é que traz fé ao meu e ao seu coração. A fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, como a Danusa acabou de escrever, não volta vazia. Ela se cumpre. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E eu preciso conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. João 14,6 diz: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus é a verdade. Mas eu passo a conhecer a Jesus através da palavra. Ele se revela através da palavra. A minha fé é fortalecida através da palavra. Então eu tenho que me apegar à palavra. Eu fico encantado. Eu fico muito feliz quando eu vejo algo que Deus disse se cumprir. Fico grato ao Senhor quando percebo que a sua palavra se cumpre. E quando ele traz uma direção,
Ele o faz de forma perfeita. A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele se refugiam. Quando o Senhor nos colocou a incumbência de ministrar através destas lives, o Senhor nos deu uma direção. Vivíamos naquele tempo o início da pandemia. Vivíamos naquele momento o início do isolamento social e da quarentena. E o Senhor colocou em nosso coração a seguinte frase: cura através da palavra de Deus. E desde então, tem havido cura através da palavra de Deus. Estas ministrações, e os testemunhos têm sido muitos, é que alguns deles eu não estou autorizado a compartilhar. Então, ficam reservados, digamos assim, mas muitas têm sido as declarações que tenho recebido diariamente, pelo menos 2 ou 3 todos os dias, de libertação, vitória e cura através da palavra de Deus, ministrada nestas lives. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre o que diz e porque a sua palavra é poderosa. A propósito, por falar em palavra, compartilhemos esta live, pois assim outras pessoas poderão ser alcançadas através da palavra. Use este dispositivo que temos aqui, bem no centro da tela do seu celular, no Instagram, e compartilhe esta live. Pelo menos 10 convites. Pelo menos 10 convites. Use essa setinha que tem aí, esse aviãozinho, para convidar pessoas a estarem conosco. Porque Deus já colocou uma palavra para esta noite, e a qual eu tenho certeza que falará conosco. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra de Deus, uma vez proferida, ela libera poder. A palavra de Deus, uma vez liberada da parte do Senhor, ela traz cura, ela traz vitória, ela traz bênção, ela traz graça e libertação. A palavra de Deus é poderosa. E eu tenho insistido tanto na necessidade de ministrarmos e ouvirmos e recebermos e nos alimentarmos e comermos a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse a Satanás no deserto quando foi tentado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde é que eu e você encontramos palavra que procede da boca de Deus? Aqui, ó. Tem gente que diz assim: ah, Deus não fala comigo. Olha Deus falando aqui, ó. Olha como é que Deus começa a falar com a gente. Olha como é que Deus começa a falar com você e comigo. É através da Bíblia. Através da palavra de Deus. Não é verdade que Deus não fala. Ele fala por aqui, ó. Só que tem gente que prefere procurar respostas nos homens. Eu tenho ouvido uma frase que tem me feito pensar muito.
A frase é a seguinte: precisamos de menos, eis que assim te diz o Senhor, e mais, assim está escrito na palavra de Deus. Eu vou repetir. Nós precisamos de menos, eis que assim diz o Senhor, e precisamos de mais, está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fosse tão importante, tão indispensável, tão inegociável, Deus, através do seu Espírito, não a tornaria viva e nem a preservaria através dos séculos. Nós temos milênios de idade para os livros da Bíblia. Não são nem séculos, são milênios. E o texto se mantém fiel ao original. Por quê? Porque Deus é que cuida e que toma conta da sua palavra. Ele é que vela pela sua palavra, como zeloso que é. Então a palavra de Deus, por si só, fala. A questão é que nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir. Aí esbarramos num outro problema. É mais fácil dizer que Deus não fala do que dizer e admitir, eu é que não paro para ouvir. Vou repetir. É mais fácil dizer que Deus não fala do que admitir e reconhecer, eu é que não paro para ouvir. Em muitos casos, Deus é que nos para, a fim de que nós ouçamos a sua voz. Eu não tenho a menor dúvida de que essa pandemia veio e nos permitiu parar para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão, através das lives, sendo alcançadas pela palavra de Deus? Coisa que outrora não acontecia. Neste aspecto, a palavra de Deus tem sido proclamada como nunca, e a pandemia acabou se tornando numa bênção. Neste aspecto, a palavra de Deus tem alcançado uma proporção jamais vista, jamais experimentada. Inclusive, porque a pandemia trouxe uma crise, e a crise faz com que nós tenhamos mais urgência em buscar a Deus. Meditando sobre a palavra de Deus hoje, não sobre outro assunto, eu sempre digo a vocês que enquanto desenvolvo as minhas funções diárias, os afazeres, a rotina, eu não abro mão da palavra de Deus e dos louvores. É o tempo inteiro canções de adoração misturadas com palavra de Deus. Palavra de Deus misturada com canções de louvor e adoração. E isso edifica, isso fortalece, isso anima, isso traz tranquilidade, paz e fé. Sabe o que eu diria para qualquer um de nós? Tá triste? Tá abalado? Tá amargurado? Cansado? Desanimado? Enfraquecido? Que tal uma boa dose de palavra de Deus e adoração? Que tal uma dose bem generosa de palavra de Deus e adoração? Isso tem um poder curativo sobre nós que é incomparável. A palavra de Deus tem um poder curativo incomparável. E o louvor traz a presença de Deus. O louvor, alguém disse, é o endereço de Deus. Porque a Bíblia, a palavra, diz, Deus habita no meio dos louvores. Deus habita
no meio dos louvores. Alguém me disse ontem, ai, que falta que faz acompanhar as lives ao vivo. Tive um problema com o meu celular, mas agora está resolvido e eu volto a acompanhar as lives ao vivo. Por quê? Porque nas lives nós falamos sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus traz vida. Jesus tinha queimando no coração dele a palavra do Pai. Ele vivia envolvido na oração, mas, sobretudo, baseado na palavra. Nós precisamos entender que não se pode abrir mão da palavra. Pronto. Nós, se não nos alimentarmos, ficamos fracos e doentes. Quem é que dá conta de ficar uma semana sem comer? Sem se alimentar? Quem é que dá conta de fazer isso? Às vezes a gente não dá conta de ficar um dia. Levanta, toma o seu café da manhã, ou quando tem que fazer um exame de sangue, por exemplo, que tem que ficar em jejum, vai correndo para o laboratório colher sangue para tomar o seu desjejum. Porque não dá conta de ficar sem o café da manhã. Ou aqueles que ficam sem café da manhã, quando chega na hora do almoço, não dá conta de esperar mais, já está no limite. Porque para nós o alimento ele é combustível. O alimento ele gera energia para o nosso corpo funcionar. Um carro sem combustível, um aparelho sem energia, é o nosso corpo sem alimento. Tudo bem. Se não dá conta de ficar sem o alimento para o corpo, como é que consegue dar conta de ficar sem o alimento para o espírito e para a alma? E onde é que eu encontro o alimento para o meu espírito? Na palavra de Deus. E como é que tem gente que dá conta de não se alimentar e viver? Não vive. É por isso o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, naquele capítulo onde ele fala, no capítulo 11, onde ele fala acerca da ceia do Senhor, e ele diz assim, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e outros que dormem. Porque não tem a palavra de Deus. Quem que dá conta de ficar sem se alimentar, sem energia, sem força? E aí a gente encontra um monte de gente dizendo assim, eu me sinto fraco. Eu me sinto sem forças. Eu estou desanimado. Eu estou cansado. Eu não tenho força para continuar. Que tal uma boa dose de palavra de Deus? Que tal uma boa dose de palavra de Deus e adoração misturadas? Que tal? Vamos pegar o liquidificador e fazer uma vitamina. Coloca lá, palavra de Deus e adoração. Prepara uma bela vitamina para você ver se você não se levanta. E adiciona a oração. Adiciona a oração. Você vai ver se você não se levanta. Seja lá qual for o problema, seja lá qual for o desafio, seja lá qual for o dilema, você se levanta. Se levanta. Se levanta com autoridade, se levanta com poder e se levanta cheio de fé. A Rosângela está testemunhando aqui. Verdade, passei por momentos assim. Porém, quando voltei à palavra,
o Senhor me restaurou e estou de pé. Palavra, oração e adoração. De fato, se não for a palavra, uma vitamina bem preparada de palavra, oração e adoração. Como se prepara uma vitamina para se tomar no café da manhã, no lanche da tarde, por exemplo? Coloca lá frutas, leite, bate tudo e toma. Isso alimenta, isso sustenta. Tem nutrientes. Sabe o que é que está faltando? O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje. Está faltando nutrientes. Está faltando nutrientes. Sabe o que acontece quando você está bem nutrido? Você tem saúde. Sabe o que acontece quando você está mal nutrido, ou desnutrido, ou subnutrido? Você fica doente. Aí qualquer vento de doutrina te leva, você está doente. Não tem mais fé. Qualquer conversa que escuta, acredita e vai atrás. Enquanto o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É na palavra que eu me resguardo, me alimento, me fortaleço, me capacito e sigo em frente. Eu creio que não foi à toa que o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje. Queridos, eu fui tão abençoado na tarde de hoje, que como eu disse, eu procuro sempre fazer as coisas ouvindo a palavra de Deus e o louvor através dos cânticos. Sempre. Enquanto eu estava desenvolvendo as atividades diárias na parte da tarde, porque a parte da manhã eu devo admitir a vocês, foi inteira no aconselhamento. Creiam vocês e acreditem se quiser. É ligação telefônica para Belo Horizonte, é ligação telefônica para Minas Gerais, né? Belo Horizonte, para Bahia, Salvador e assim por diante. Graças a Deus, há algum tempo atrás, Deus me dirigiu a fazer um plano de telefonia móvel ilimitada para qualquer lugar do Brasil. E eu, na época, não sabia por quê. Hoje eu entendo tão claramente como o meu aparelhinho de telefone tem sido solicitado. Glória a Deus! A bênção depende de servir. E assim temos servido. Assim temos podido alcançar vidas. E a parte da manhã, até praticamente 2 horas da tarde, foi nisso. Depois, aí já correndo atrás do que deixou de ser feito de manhã, viemos dar andamento nas coisas e ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra e sendo alimentado. É live aqui, tarde profética, é live lá, cafezinho com palavras e assim sucessivamente. E só comendo. E só comendo. Porque eu queimei as energias de manhã. Eu precisava me alimentar. E só comendo a palavra. E ouvindo o cantor Jean ministrando. E recebendo. E sendo abençoado. Sendo tocado. Queridos, eu não vejo outra resposta para a nossa vida que não seja através da palavra de Deus. E correndo para fazer o que tem que ser feito. Fazer frente aos compromissos, honrar o que deve ser honrado, mas não abrindo mão do alimento para minha fé e para o meu espírito. Como é que você dá conta de não fazer isso? Como é que você consegue não se alimentar? Como é que você consegue ficar um dia sem comer o livro? Temos que comer o livro. Olha aqui, alimento. Alimento.
Coma o livro e você terá força. Coma o livro, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Meus queridos, quantas pessoas me procuram? Pastor, traz uma palavra. Eu? Quem tem que te dar uma palavra é o Senhor. E não necessariamente uma palavra profética. A palavra está aqui. Aqui, já está prontinha para você. O que eu tenho feito? Quando alguém me procura, eu falo, vamos conversar e orar? Não procure um servo de Deus como quem procura um curandeiro. Não procure um servo de Deus como quem procura um astrólogo, o horóscopo ou o que quer que seja. Procure o servo do Senhor para orar. Procure o servo do Senhor para esclarecer dúvidas. Aí sim, meu irmão, eu, na palavra, não encontrei, não compreendi tal situação. Aí é diferente. Até porque se há dúvida, significa que houve leitura. No entanto, a maioria das pessoas simplesmente procuram. Traz uma palavra para mim. Trago. Cadê? Está aqui. Eis a palavra de Deus. Aí a pessoa já não me procura mais, né? Porque tem outros que vão dizer palavras. Precisamos mais, assim está escrito, e menos, eis que assim te diz o Senhor. O eis que assim te diz o Senhor é uma bênção. É poderoso. Mas não é toda hora. Quem tem esse ministério é usado muitas vezes para pessoas diferentes. Mas não é toda hora a mesma palavra para a mesma pessoa. Inclusive, porque a maioria das pessoas que estão buscando esse tipo de revelação, quando tudo está na palavra, estão buscando ouvir o que gostariam. E na maioria das vezes, quando Jesus fala, ele fala o que a pessoa não queria ouvir. Porque normalmente quem está atrás, eu vou usar uma expressão, fiquei com saudade até agora. Um pastor que cuidou de mim na minha juventude, que hoje descansa no Senhor, que o seu filho herdou o seu chamado e segue em frente com o ministério, ele dizia assim, tem umas profetadas por aí, não é profecia, é profetada. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com as profetadas. Inclusive, porque a palavra de Deus, ela se confirma. Quando alguém diz, eis que assim te diz o Senhor, tem confirmação se for de Deus. Se não for, não se confirma. E eu tenho que tomar cuidado. Agora, esta palavra aqui, esta aqui, é infalível. Não tem falha, não tem erro. É perfeita. É pura e santa. Eu preciso de uma palavra. Pronto. Foi montado um grupo no WhatsApp e eu fui convidado, convocado, eleito e mais ou menos designado a entrar nesse grupo para dar um estudo bíblico para recém-convertidos. Então nós vamos falar o quê? Palavra. Mas assim, sair na profetada? Não. Nós vamos começar a estudar o que a Bíblia diz. Como temos estudado aos sábados acerca do Espírito Santo. E quem tem acompanhado, o pequeno grupo de 6 pessoas que tem acompanhado, já foram 5 semanas. Nós estamos tratando agora dos dons do Espírito Santo. Sábado passado falamos dos primeiros 3 dons. Primeiro grupo, são 9 dons, divididos em 3 grupos de 3.
Sábado passado nós falamos dos 3 dons de revelação. Por incrível que pareça, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Sábado que vem terá a continuação. E nós não falamos sobre outra coisa que não seja, e tem gente que faz o estudo que está aqui para não me deixar mentir e para confirmar o que estamos dizendo, que não falamos outra coisa que não seja palavra de Deus. Espera aí que tem alguém pedindo aqui o meu número de WhatsApp. Minha esposa vai colocar e eu fixo o comentário. Não falamos outra coisa que não seja a palavra de Deus. Primeiro porque eu não estou autorizado a falar nada que não esteja na palavra de Deus. E quem que autoriza? É o dono dos céus. O que me chamou. O que me chamou, que é o meu dono, é que determina o que eu posso e o que eu não posso falar. E nós estamos tratando do que a Bíblia diz. Nem mais, nem menos. Por quê? Porque a palavra de Deus, e eu sou suspeito para falar. Pronto, deixa eu fixar o comentário aqui. Esse é o meu número de WhatsApp. Quem pediu, foi a Cris que pediu. Está disponível aí, você pode entrar em contato comigo sem problema nenhum. O que ocorre? Nossa função é ensinar a palavra. Não tenho autorização para falar outra coisa. Proclamar o evangelho é pregar a palavra. E eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu era criança, isso os meus pais contam. Eu era criança, minha mãe acho que deve estar por aí na live para confirmar. E meus pais iam para as reuniões, os cultos, e sempre tem o culto infantil. E eu não queria ir para o culto infantil. Eu queria ficar ouvindo a palavra. E eu era pequeno. E as pessoas não entendiam nada. E eu pensava comigo, né? Essa informação eu ainda tenho na memória. Eu não quero ficar lá junto com as crianças, porque lá ficam desenhando, pintando. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero aprender. Eu quero aprender a palavra. E olha que interessante, tem ensinamentos daquela época que eu guardei. E estão vivos até hoje. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Fiquei muito feliz quando ganhei, olha, uma ferramenta nova. Que a idade já vai chegando, a gente precisa de uma letra um pouco maior. E ficava difícil de abaixar a cabeça, ler e levantar a cabeça para olhar para o celular e para o computador. Deus providenciou. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Excelente presente, Dia dos Pais. Deus cuida. E eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Desde sempre. Desde pequeno. E quando eu atingi a adolescência, então, isso foi mais forte. E eu ficava sempre atrás dos pastores para ouvir o que eles tinham para falar, porque quando eles falavam eu aprendia. Quando eu estava no meio dos meninos da minha idade, eu não aprendia nada. Tem gente que dá risada e acha que eu sou meio de outro planeta. Mas está tudo bem. Afinal de contas, eu não sou desse mundo mesmo, né? Eu estou na Terra, mas não sou desse mundo. Pertenço ao reino dos céus. Então, tudo bem. Você não é normal. Tá bom, então é melhor não ser normal. É melhor ser cidadão do reino dos céus. E nessa paixão pela palavra, graças a Deus, pela misericórdia e graça do Senhor, quando a coisa aperta para o meu lado, eu tenho onde me salvar, onde me agarrar. Eu tenho onde me socorrer. Eu vou para a palavra. Aliás, já falei muito. Deixa eu falar um pouco da palavra. Deixa eu falar um pouco da palavra. A Cláudia está comentando aqui no Facebook. Amém.
Devo estar assustando vocês, né, gente? Mas eu sou humano que nem vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, eu não sou de outro planeta, não. Nem vim de Marte, nem sou verde. Não estou usando filtro para vocês me verem como um ser humano. Eu sou humano, feito de carne e osso, pecador igual todo mundo. A única coisa é que eu tenho uma paixão pela palavra desde a infância. E isso me salva em muitos momentos. E por falar em palavra, deixem-me falar um pouco da palavra. O texto que Deus colocou em meu coração nesta noite encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler apenas alguns versículos, mas que falaram muito ao meu coração. O pessoal está dando risada, por que será, né? Estou se divertindo com a minha história. Tá bom, não conto mais, vocês também ficam rindo? Isso não vale, isso não é justo. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Isaías capítulo 42, o versículo 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Queridos, eu confesso a vocês que hoje eu estava num momento cansado. Nesta segunda-feira, eu não sei se é síndrome de segunda-feira, mas eu estava cansado. E essa palavra veio ao meu coração. Olha o que diz o texto. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Quando você lê algo assim, e quem está dizendo é Deus. Aí alguém fala, Deus não fala comigo. Como não? Está aqui, está escrito. Como é que Deus não fala? Está aqui a palavra. Deus não fala. Não fala então porque você não leu. Vem comigo, vamos ler de novo. Olha Deus falando. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, a quem sustento. Eu não estou aguentando, eu estou caindo. Quem te sustenta é o Senhor. Está escrito. Desde que você seja servo. Se não for servo, aí muda o texto, muda o contexto. Eis aqui o meu servo. Toma essa palavra para você, a quem eu sustento. Se está pesado para você, eu liberei uma palavra profética para várias pessoas hoje. Tem gente nessa live sobre quem eu profetizei hoje. Eu disse, Deus não se esqueceu de você. Ah, recebi uma bênção hoje. Deus não se esqueceu de você. Porque Ele é fiel. Deus não se esquece dos seus. Eu também recebi bênção hoje. Deus abençoou. Queridos, eu fico de novo com aquela afirmação. Quando você está na presença de Deus, quando você trabalha para o Senhor, a tua folha de pagamento, quem assina o teu olerite, o teu contra-cheque é o Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que garante, é Ele que abre os céus, é Ele que dá a resposta, é Ele que te dá o refúgio e o socorro. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Só que o texto não termina aí. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. O meu escolhido em quem a minha alma se alegra. Como é que você consegue dar conta de ficar triste lendo um negócio desse? Sabendo que essa palavra é para você. Como é que você dá conta de ficar desanimado lendo um negócio desse? Deus se alegra em você. E ele não termina aí. Ele continua dizendo assim, eu pus sobre ele o meu espírito. Sabe o que Deus colocou sobre o seu servo? O Espírito Santo. Se você é servo de Deus, essa palavra encaixa em você. Você é servo. Então ele colocou sobre você o seu Espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, Deus vai usar você para pregar.
Quando eu falo pregar, deixa eu esclarecer. Não é que todos nós vamos subir num púlpito. Alguns vão, mas nem todos. No entanto, todos podem pregar através da sua vida, do seu testemunho, da sua história. Queridos, como eu acabei de contar, eu fui meio que derrubado, para dizer que eu caí de paraquedas num grupo aí de WhatsApp, que tem já umas 15 ou 16 pessoas que estão sedentas pela palavra. Então, nessa hora, eu tenho que entender que eu vou promulgar o direito, a palavra para aquelas pessoas. Fora as nossas lives, fora o estudo bíblico de sábado, uma coisa não exclui a outra. Nós vamos estudar e o estudo está pronto. O estudo está pronto. É fundamentos para fé e obediência que nós vamos estudar com esse povo. Deixa eu até caçar aqui para mostrar para vocês. O estudo está pronto. Esse aqui tem sido o estudo de sábado. Esse aqui tem sido o estudo de sábado. O estudo de... não sei que dia que vai ser ainda. Que vai ser para esse grupo de novos convertidos. É esse aqui, ó. Dá para ler aí? Fundamentos para fé e obediência? Está pronto. Está preparado. Já está no jeito. Já está no jeito. Essa é a nossa função. E detalhe, uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Continua o clamor da madrugada. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Olha aqui, ó. Quem lembra dos nossos irmãos missionários de Jocum, lá em Belo Horizonte? Família Freitas, Erlon e Wanda Freitas. Deus nos aproximou, fiquei mais de 1 hora com eles no telefone hoje. Entre muitas informações, Deus trouxe para eles uma direção para o meu ministério. E eu abri algumas portas, fizemos algumas pontes para que pessoas se conectassem e pudessem estar em contato com eles. E eu até comentei com a Wanda, esposa do Erlon. Eu acho que essa nossa parceria é forte. Vamos em frente, vamos juntos. Já reservamos, já foi mandado, pena que o correio está em greve, mas já foi postado hoje o nosso livro, A Borboleta e o Criador, da autoria da Wanda Freitas, e eu já disse para o Erlon, o dele está no forno, né? Está em fase de revisão. Meu sim para Deus. Assim que estiver pronto, o meu exemplar é garantido. Porque assim, nós caminhamos juntos. E uma coisa não exclui a outra. E o Senhor tem nos chamado nessa linha, para fazer a vontade do Senhor. Agora, olha só o que interessante. O texto não termina aí. Eu li só o versículo 1. Só o 1. Alguém que consegue ler esse versículo? Vamos ler de novo? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eis aqui o meu servo, que sustento. Quem te sustenta? Você vai ficar desanimado se é o Senhor Deus que te sustenta? O meu escolhido, você foi escolhido. O dono dos céus, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o rei dos reis, te escolheu. Você entendeu? Vai ficar assim, desanimado depois disso? Pus sobre ele o meu espírito. Antes ainda tem uma informação. O meu escolhido, ele te escolheu. E tem mais. A alma do Senhor tem alegria, se compraz, tem prazer em você. Ah, morram de inveja os outros, mas o Senhor olha para mim e se alegra. Morro de inveja, deixa Satanás morder os cotovelos. Mas o Senhor, quando olha para mim, ele se alegra.
Você vai andar desanimado depois dessa frase? Você vai andar aí cabisbaixo, macambúzio, depois dessa frase? Ora, né? Pus sobre ele o meu espírito. Sabe onde é que o Espírito de Deus veio habitar? Em mim. Em você. Não. De novo. Ainda tem alguém desanimado aí? Ainda tem alguém triste? Abatido? Cansado? E choramingando? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer? Eis aqui o meu servo a quem sustento. Como é que é? Deus está dizendo que sustenta você. O meu escolhido, ele te escolheu. Em quem a minha alma se alegra. Morram de inveja. Mas Deus, quando olha para mim, ele se alegra. Deus, quando olha para você, ele se alegra. Entende por que o diabo te odeia? Ou não entendeu ainda? Deus, quando olha para você, ele se alegra. Não tem como não se encher de alegria com uma palavra dessa. Pus sobre ele o meu espírito. O Espírito de Deus está na sua vida, na minha vida. O Espírito Santo ele não quis habitar em templos feitos por mãos humanas, mas ele veio habitar no coração do homem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não tenha dúvidas de quem você é. Você é servo do Deus Altíssimo, em quem ele colocou o seu Espírito, a quem ele escolheu e em quem ele se alegra. Digam o que disserem, achem o que acharem, falem o que falarem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías capítulo 61 vai dizer isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre nós. E qual é a nossa função? Proclamar. Olha o que a palavra de Deus continua dizendo no verso 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus, e os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Esse Deus, ele se qualifica primeiro no versículo 5, e aí ele diz no versículo 6, eu, o Senhor, te chamei. Recebe essa palavra aí nesta noite de segunda-feira. É noite de segunda-feira. É noite de renovo. Todo mundo fala, é segunda-feira brava. Bravo tá o diabo com a bênção de Deus que derramado foi sobre a minha vida. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Recebe essa palavra.
Eu, o Senhor, te chamei. Foi Deus que te chamou. Tomar-te-ei pela mão. Sabe quem pega na sua mão para te levar? O Senhor. Você vai dar conta de ficar capenga com um Deus, dono do céu, te segurando pela mão? Só quem não conhece a palavra. E aí anda trôpego, capenga, manquitola, porque não conhece a palavra. E te farei mediador, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo. E luz, você é guardião da aliança de Deus com o povo. E você é luz. Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não tenha dúvida. Isso está em Mateus 5, versículo 13. Não tenha dúvida do chamado de Deus sobre a sua vida. Eu tenho recebido da parte do Senhor surpresas todos os dias. Hoje foi uma segunda-feira de surpresas. E como eu já disse, nós temos que estar preparados para cada uma das surpresas de Deus. Seguimos estudando aqui. Sábado. Vocês estão vendo aí, o Espírito Santo hoje. E agora, teremos mais um desafio. Estudo para novos convertidos. Fundamentos para fé e obediência. E alguém pode dizer, e o restante? Ah, isso aqui não pode parar. E muito menos o que nós estamos fazendo agora. Aqui. Não pode parar. Porque é a palavra de Deus que me mostra tudo isso que nós acabamos de compartilhar. E em meio a estas surpresas, o que é que nos cabe? Palavras de Isaías, o profeta, autor deste livro aqui que estamos lendo. Só que lá no capítulo 6, quando ele diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixe-me perguntar, você está disposto, ou você está disposta a ser enviado por Deus? Você está disposto ou disposta a ser enviado por Deus? Não é por outra razão que a gente tem usado a hashtag tô dentro. Tô dentro para aquilo que o Senhor quiser. É para estudo bíblico? Estudo bíblico. É para aconselhamento? Aconselhamento. É para intercessão? Intercessão. Para pregar a palavra? Pregação da palavra. É para estudo para novos convertidos? É para estudo para batismo com o Espírito Santo? Estudo bíblico. E o que mais o Senhor designar? Essa é a nossa vocação. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Você está disposto, você está disposta a ser enviado por Deus? Ou enviada por Deus? Nosso chamado não pode ser ignorado. Deus tem chamado para cada um de nós. E aí tem gente que fala assim, mas eu... Como é que é? Vamos para a palavra de Deus. Eu te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Quem prometeu isso? Quem disse isso? Alguém diz, Deus não fala. Como é que não fala? Está escrito. Como é que não fala? Mas é mais fácil dizer que Deus não fala do que admitir que você não busca, né? É mais fácil dizer que Deus não fala do que reconhecer que não tem procurado ouvi-lo.
Ah, Deus não fala. Não fala o quê? Basta abrir a palavra e ele fala. Basta abrir a palavra e ele fala. Basta abrir a palavra e ele fala. Ele trouxe esta palavra poderosa para nós hoje. E eu tenho certeza que muito ele tem falado com cada um de nós. E eu fico com a própria palavra de Deus que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Está disposto a ouvir? Então ouça. Daqui a pouquinho a gente se encontra, à meia-noite, para o clamor. Eu te espero para a gente... Aliás, eu te espero para a gente formar um compromisso. Você vem e convida alguém. Para que outras pessoas... Quando fala em intercessão, oração, clamor, a resistência é menor, as pessoas querem. Mas que seja. Usemos essa estratégia para que pessoas venham e ouçam a palavra. Quem sabe, mais assim está escrito, e menos, eis que assim diz o Senhor. Quem ouviu a palavra do início desta live, entendeu o que eu estou dizendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente volta meia-noite para orar. Te espero. Hashtag chama mais um. Ok, chama mais um. Mais um não, mais uns, pode ser? Chama mais uns. Mais uns 10, pode ser? E a gente sabe que os convites que fazemos, você chama 100 para vir um. E é assim que funciona normalmente. Você faz 100 convites. Numa época que eu trabalhava com marketing multinível, eram 100 convites para 2 ou 3 dizerem sim. Estatística. Então, estamos aqui em 16 pessoas neste momento. Se cada um chamar 10, são 160 convites. Estatisticamente, temos a chance de ter uns 3, talvez 4 que aceitem e venham. Mas são 3 ou 4 que podem ter a sua vida transformada por uma palavra, por uma oração, por uma ministração de Deus. E olha, quando eu digo isso, não significa que eu não acredite no eis que assim te diz o Senhor. Eu acredito piamente. A única coisa é que isso não pode ser a minha razão de viver. A minha razão de viver tem que estar aqui, ó. E daqui vem o restante. Daqui, da palavra, da Bíblia, é que parte o restante. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Já vai cair a live daqui a pouco, então a gente já vai encerrar. Fiquem com Deus, a gente se vê daqui a pouquinho no clamor e na intercessão. Tchau, tchau, meus irmãos.